Tio Deus nesse lugar. Abra sua Bíblia, por favor, Jeremias capítulo 18. Aqueles que forem encontrando podem ir se colocando sobre os pés. Eu quero glorificar a Deus pela oportunidade única que tenho tido nesse dia de poder estar aqui. Eu tinha um sonho de conhecer o apóstolo, eu tinha um sonho de estar aqui e Deus me deu a oportunidade hoje de realizar o sonho 2 vezes, né? Deus é bom. Obrigado, meu apóstolo. Deus abençoe o senhor, sua família, a bispa. Deus seja louvado pela vida de vocês. Depois de conhecê-lo um pouquinho, né, porque eu não conheço tanto de perto, mas depois de conhecê-lo um pouco, a minha oração a partir de hoje é: Deus, levante mais homens como o apóstolo Rodrigo Salgado. Homens que acreditam nos desacreditados. Que Deus seja louvado pela vida dessa igreja. Cantor Esther Reis, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Quantos encontraram Jeremias 18, digam aleluia. Bom, antes de ler, eu quero trazer abraços fraternais da nossa igreja no Rio de Janeiro, onde eu congrego, sirvo a Deus e resido na cidade de Rio Bonito, lá no interior do estado do Rio de Janeiro. Trago um abraço do meu pastor Carlos Magno, ao ministério, aos pastores, e dizer aos irmãos que depois do culto, quando acabar o culto, nós temos o nosso material que está lá na mesa de apoio. Nós temos lá 5 temas em DVDs, dentre eles, tornando-se indispensável, é uma palavra para obreiros, onde eu falo sobre a triste realidade de gente que falta e descobre que não faz falta. A coisa mais triste na vida de alguém é o cara ficar 5 meses fora e quando chega diz, cheguei, e alguém diz, não sabia nem que tu tinha ido, né? E aí a gente que está e não está não tem diferença nenhuma. Então, como se tornar alguém cuja falta faz falta? Bartimeu e eu de Jericó, Jerusalém, foi pregado em Belém do Pará. Eu prego sobre a fraqueza de um Deus onipotente. Nesse dia foram mais de 100 almas para Jesus, nessa ministração. Aprendendo com José a tornar sonhos em realidade, como converter o sonho da noite em vida durante o dia, desfrutando as delícias da primavera, como viver um novo tempo, porque novo tempo você não espera acontecer, você levanta para viver. Tem gente esperando o novo tempo não espera, novo tempo se vive, amém? Diga para alguém do lado, novo tempo não espera, novo tempo se vive. E chegando onde ninguém chegou, a mensagem para visionários, gente que acredita naquilo que ninguém acredita. No final vai estar lá. Pela manhã eu estava fazendo a R$15. Eu decidi, tem muito material ali, eu fazer tudo por R$10 hoje. Tá? Então tu vai lá, deixa 10 e leva o material. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Jeremias 18, quem achou, diga achei. Se você não tem Bíblia, dá uma esticada de pescoço e pegue carona na Bíblia do irmão. Diz assim: palavra do Senhor que veio... tem aqui, ó. Tá chique. Palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não posso eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Quantos precisam ouvir a voz de Deus, levante a mão direita mais alto que você puder. Deixa ela lá em cima. Deixa lá em cima. Diga comigo: Senhor Jesus, eu preciso ouvir a sua voz.
Desce a mão com carinho no ombro de alguém do lado e diga: eu não preciso ouvir a sua agora. É um jeitinho educado, você dizendo: não me atrapalha, eu quero ouvir a voz de Deus. Só quem quer, diga amém. Os livros do Antigo Testamento, eles são divididos entre livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. Doutor e pastor Mayan Pirma fez a divisão muito bem definida, dizendo que nos livros históricos da Bíblia, Deus fala sobre o homem. Nos livros poéticos da Bíblia, o homem fala com Deus. E nos livros proféticos da Bíblia, é Deus quem fala com o homem. Nos livros históricos, Deus conta a história do homem, o que ele faz para o homem, através do homem, entre os homens. Os livros poéticos da Bíblia são os livros da intimidade da alma, são os livros da profundidade do ser. Principalmente o livro de Salmos é um livro que retrata as angústias, as necessidades, as ansiedades, os medos, os pavores, as crises existenciais, doenças psicossomáticas e assim por diante, as orações, os cânticos de ações de graça, aquilo que vem do profundo do ser humano. E nos livros proféticos é Deus quem fala com o homem. E Deus fala com o homem através da sua palavra direta, Deus fala com o homem através de mensagens reveladas, Deus fala com o homem através de visões, Deus fala com o homem através de atos proféticos, Deus fala com o homem de diversas maneiras. Dentro dos livros proféticos da Bíblia, existem os livros dos profetas menores e os profetas maiores. Dentre os profetas maiores, destaca-se o profeta Jeremias. Cada profeta no Antigo Testamento, ele tem uma marca distintiva. Cada profeta no Antigo Testamento, ele tem algo que o diferencia dos demais, algo que o faz especial, destacado naquilo que o define melhor. Jeremias é conhecido como profeta chorão. Ezequiel é conhecido como profeta das visões. Isaías é conhecido como profeta messiânico. Joel, profeta da efusão do Espírito Santo. Elias, que eu preguei de manhã, é conhecido como profeta do fogo, ou o leão dos profetas, o maior de todos os profetas maiores. Eliseu, profeta do azeite. João Batista, o precursor do Messias, porque ele é quem prepara o caminho do Senhor. Jeremias é chamado de o profeta chorão, porque ele é um profeta quebrantado. Ele é um homem com o coração quebrantado e com uma mensagem severa. Jeremias profetiza em um dos momentos de maior crise da história da nação de Israel. Ele profetiza as vésperas do cativeiro babilônico. A mensagem de Deus para Jeremias é uma mensagem que vem para atrair o povo ao arrependimento. Ele é conhecido como profeta chorão, porque na verdade Jeremias é um profeta frustrado. Ele é um homem que não vê a mensagem dele ser cumprida em seu tempo. Tudo que ele prega, ninguém dá ouvido. Ele prega a vida inteira e ninguém se converte com a mensagem de Jeremias. Ele prega a vida inteira para atrair o povo a Deus, e a vida inteira o povo está longe de Deus. Jeremias profetiza, e a Bíblia nos revela nos últimos capítulos de Jeremias que Deus detecta uma doença no povo. Deus batiza essa doença e diz que o povo está doente de uma doença que não tem cura. Deus diz que eles estão doentes de tal modo, o pecado é tão arraigado que eles não têm cura. Então Deus cria uma cura e batiza a cura de cativeiro babilônico, dizendo que através do cativeiro eles haveriam de se converter e se libertar da idolatria, que era o pecado e era a doença na alma deles. E então Jeremias profetiza a vida inteira. Ele chega a usar uma hipérbole dizendo que o seu leito se torna em lágrimas, o seu leito, o seu travesseiro se converteu em lágrimas de tanto que ele chorava. Uma das características da mensagem de Jeremias é uma das características mais fortes nos profetas do Antigo Testamento. Eles têm momentos que se tornam a própria mensagem, porque o profeta, antes de receber uma mensagem de Deus, ele recebe o coração de Deus. Antes de Deus derramar a sua palavra sobre o profeta, ele derrama o seu coração
coração sobre o profeta, para que o profeta possa converter esse coração em palavras. Eu vou falar de novo. Antes de Deus liberar uma palavra para um profeta, Deus libera o seu coração ao profeta, para que ele possa derramar o seu coração em palavras ao povo. O profeta é mais do que alguém que prega o que Deus quer, é alguém que sente o que Deus sente, é alguém que comunga com Deus de uma intimidade que os outros comuns não podem comungar e não podem perceber. Profeta é aquele que chora com o que Deus chora, se alegra com o que Deus se alegra, glorifica aquilo que alegra a Deus e se irrita com aquilo que irrita a Deus. E esse é o profeta Jeremias. Em alguns momentos da vida de Jeremias, ele se torna a própria mensagem. Um dia Deus disse para Jeremias: Jeremias, eu quero que você vá no shopping e compre um cinto, o mais bonito que você achar. Jeremias vai e compra um cinto. Cinto na época de Jeremias não era como esse cinto que a gente usa, um cinto fino. Era um cinto largo e quanto mais cravejado de pedras, denunciava a nobreza da pessoa. Jeremias compra o cinto mais bonito que ele vê, e quando ele vai colocar, Deus diz: não coloque, você vai enterrar esse cinto, vai deixar ele lá. Jeremias enterra o cinto, e aí depois de um tempo Deus diz: vai lá e pega o cinto de novo. Jeremias cava, pega o cinto, e o cinto está podre, não serve mais para nada. Deus diz: pega ele e coloque sobre o seu corpo, você vai usar esse cinto que não serve para nada. E aí Jeremias pega o cinto, bota no corpo, e Deus diz: vai para a praça e vai dar um rolé, porque eu quero que a nação de Israel veja você usando esse cinto. Aí diz a Bíblia que Jeremias começa a andar pela cidade, as pessoas olham para ele e Deus pergunta: como você se sente? Ele diz: Senhor, eu estou irritado, eu estou chateado, porque o Senhor me faz colocar um cinto que não presta para nada. Deus disse: Jeremias, é assim que eu me sinto. Eu me sinto como que Israel se tornou um cinto que não serve mais para nada. Eles estão podres, mas eu continuo com eles sobre a minha vida. Eu não desisti deles, eu vou usá-los também mais uma vez. E aí por diante, a mensagem de Jeremias era uma mensagem que ele às vezes se torna a própria mensagem. Aqui em Jeremias 18 é mais um exemplo disso. Deus chega na casa do profeta e diz: Jeremias, se coloca de pé, porque tu vai descer na casa do oleiro, porque ali eu quero revelar a você a minha palavra. Jeremias se levanta, desce pelas estreitas ruas de Jerusalém e entra na casa de um oleiro. Quando Jeremias chega lá, o oleiro está trabalhando. Ele tem duas rodas diante dele, uma roda menor embaixo, que ele movia com os pés, fazendo com que a roda maior em cima, uma mesa, suspensas por braçadeiras que rodavam simultaneamente, rodasse, e o barro na mão do oleiro em cima, e a mesa embaixo menor, o oleiro mexendo com seus pés, fazendo com que rodassem juntas. E aí Jeremias vai observando o oleiro trabalhando. Eu acho linda a expressão do versículo de número 3, que diz que o oleiro estava entregue à sua obra. Ele não estava só trabalhando, ele estava entregue à sua obra. A ideia que dá é que o oleiro está tão investido naquilo ali, ele está tão envolvido com aquilo, que nada ao redor dele importa. Eu acho que o oleiro nem percebe que Jeremias entrou na casa dele. E aí diz a Bíblia que quando o oleiro vai trabalhando, o vaso quebra nas mãos do oleiro. E quando o vaso quebra nas mãos do oleiro, Jeremias percebe que o oleiro não pega outro barro, ele não vai em outra argila, ele não descarta aquele vaso, mas ele começa a fazer o vaso, a refazer o vaso, a reedificar o vaso, a levantar mais uma vez o vaso, a trabalhar de novo no vaso, a se entregar mais uma vez para o vaso. E aí quando o oleiro começa a trabalhar com aquele mesmo barro, fazendo dele outro vaso, o oleiro sai de cena. Deus desce dentro da casa e fala: Jeremias, não posso eu fazer de vocês como fez este oleiro com este barro, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, assim diz o Senhor. Aleluia. Vire para alguém do lado e diga: você já foi à casa do oleiro? Não, diga para o outro: você já foi à casa do oleiro? Diga: hoje nós vamos entrar na casa do oleiro e vamos ver como Deus trabalha. Aleluia. A mensagem da casa do oleiro é uma mensagem de restituição.
A mensagem era que Deus estava dizendo para o profeta que a nação não seria desprezada para sempre. Deus estava ensinando ao profeta como ele restaura. Deus estava ensinando ao profeta como ele reedifica. Deus estava ensinando ao profeta como ele levanta. E eu quero que você deixe a Bíblia aberta, por favor, para a gente pensar aqui em algumas palavras antes de entrar no cerne da mensagem. Porque a Bíblia diz: palavra do Senhor que veio a Jeremias. Versículo 1, diga palavra. Não diga alto, palavra. Palavra é a forma com que Deus se revela. Quando Deus quer levantar, Ele usa a palavra. Quando Deus quer curar, Ele usa a palavra. Quando Deus quer renovar, Ele usa a palavra. Quando Deus quer iluminar, Ele usa a palavra. Quando Deus quer esclarecer, Ele usa a palavra. O autor de Hebreus diz que tudo que Deus criou no universo foi criado pela palavra de Deus. Porque quando a palavra é liberada, as coisas começam a ser criadas. Levanta a mão que eu vou profetizar esta noite. Eu estou dizendo que tudo que eu estou pregando aqui no púlpito da igreja já vai se tornando verdade no mundo espiritual aí sobre a tua vida. Quem quer levantar a mão, glorifique a Deus. Palavra. Só que tem uma coisa: palavra do Senhor. Diga do Senhor. Aqui está o remetente da palavra. Aqui está o dono da palavra. Não é só palavra, é palavra do Senhor. Não é palavra do pastor, é palavra do Senhor. Não é a palavra do apóstolo, é a palavra do Senhor. Não é a palavra do psicólogo, é a palavra do Senhor. Não é a palavra do doutor, é a palavra do Senhor. Não é a palavra do teólogo, é a palavra do Senhor. Porque a única palavra que levanta o homem do pó e faz dele vaso para ser usado é a palavra que vem do céu. Ela tem a origem em Deus. É palavra do Senhor. Do Senhor, o remetente